Vamos falar agora de streaming de objetos. Nós já vimos como trabalhar com os objetos do JSON. O próximo passo agora é converter os objetos do JSON para objetos Delphi e vice-versa, né? O Delphi ele tem suporte para Marshall e Unmarshall. Significa converter os objetos JSON para objetos Delphi e vice-versa. Esse suporte é dado através da Unity DBX JSON Reflect. Essa Unity fornece uma implementação específica baseada na classe TJSONConverter. Portanto, para criar um Marshall, passamos um TJSONConverter para ele. Olha um exemplo aqui embaixo. Nós vamos ter um JMarshall, né, que vai ser um TJSONMarshall, tá? E quando a gente for criar esse TJSONMarshall aí, nós passamos para ele um TJSONConverter, ok? É dessa forma que nós vamos converter objetos JSON em objetos Delphi e objetos Delphi em objetos JSON, ok? Usando Marshall e Unmarshall. O mecanismo de conversão, né, que é o marshalling, ele fará a conversão e liberará os objetos da memória por padrão. Por trás do marshalling é utilizada a nova API RTTI do Delphi. Essa API RTTI ela já foi descrita, estudada, tem um treinamento específico só sobre essa nova RTTI do Delphi, tá? A RTTI é utilizada para salvar uma imagem dos objetos e recriá-los a partir do seu nome. Então vamos para a prática, né? Vamos continuar nesse mesmo exemplo aqui, tá? Exemplos aí do JSON. Só que dessa vez nós vamos criar aqui uma outra classe. Vou criar essa classe nessa mesma Unity aqui, tá bom? Bem aqui, ó. Tá? Dentro de uma Unity nós podemos ter várias classes, você sabe disso, né? Então eu vou criar uma classe TCliente. Essa classe não vai herdar de ninguém, ok? Em private eu vou ter o fNome do tipo string e vou ter a idade do cara do tipo inteiro. Em public eu vou ter duas properties. Property nome é string lê fNome e escreve fNome. Copiar e colar aqui para aproveitar. Property idade é do tipo inteiro, lê idade e escreve idade, tá? Então essa é a minha classe cliente, ok? Bom, vou colocar aqui um novo botão. No caption desse botão eu vou colocar stream. O que é que eu vou fazer nesse botão aqui? Eu vou criar uma variável do tipo cliente, tá? Cliente de cliente. Até aí tudo certo. Vou precisar de um conversor. Nós vimos isso no slide, né? Ele vai ser um TJSONMarshall. E agora, de que Unity será esse cara aqui? TJSONMarshall. Não sei. DBX JSON. Não tem um DBX Marshall. Como é que a gente faz para descobrir isso daí? Quando você não sabe de que Unity, a que Unity tal coisa pertence. Uma maneira é Ctrl Shift A para ele buscar para você. Que ele não achou, né? Uma outra forma é você ir na internet. TJSON
Marshall. Opa, Marshak não, né? TJSON Marshall. Você vai achar a documentação da Embarcadero, né? E vai ver que essa unit ela herda de type Marshall, que vem de TObject, dbx JSON reflect. A gente viu que ela usa esse cara aí, mas qual é a unit dela mesmo? Olha aqui, unit dbx JSON reflect, tá? Então, na dúvida, quando não souber, siga esses passos, tá? Tente encontrar aqui com o Ctrl Shift A. Não achou? Procura na internet, na documentação da Embarcadero. Você vai encontrar com certeza, tá bom? Eu vou ter um retorno. Esse retorno vai ser um tJSON value, tá? Meu código vai ser o seguinte. Eu vou ter um try final aí, tá? Eu vou criar um novo cliente, cliente.create. Pronto, instanciei um cliente. Eu vou dar um nome para esse cliente, cliente.nome, 2 pontos igual a Albert, cliente.idade, 2 pontos igual a 25. Às vezes o cliente mente, não é? memo1.lines.add cliente.toString. O que será que vai imprimir nesse cliente.toString? Só imprimir isso, cliente, a classe dele, né? Vamos continuar. Eu vou criar um conversor. Esse conversor, ele é um tJSON Marshall.create, passando um tJSON converter.create. Você lembra disso do slide, né? Criei o meu conversor, tá? Então tem o meu objeto cliente, ele é um objeto do Delphi, é uma classe tClient. Eu quero converter esse cara para um objeto JSON. Vou usar quem? O Marshall. Marshall passa de Delphi para JSON, ok? Para isso eu preciso de um conversor. O conversor eu crio através do construtor do tJSON Marshall, passando um tJSON converter.create, né? A instância de um tJSON converter como parâmetro, tá certo? Depois disso, aqui no meu retorno, que é um tJSON value, eu vou fazer o seguinte, ó. Conversor.Marshall converta para mim o cliente. Então o cliente, do jeito que ele é, um tClient, um objeto Delphi, vai virar um objeto JSON, do tipo tJSON value, ok? Por fim, memo1.lines.add retorno.toString. Ok? Esse retorno, assim, ó, o nome tá meio esquisito. Deixa eu colocar aqui. Cliente JSON. Tá? Então, meu cliente JSON, ele vai ser convertido ali com o método Marshall do conversor que nós criamos. E eu vou imprimi-lo no memo. E olha só. Já aparece ali para mim o tipo, tá? Um objeto. Dentro desse objeto JSON, eu tenho o nome type e o valor unit.tClient. Então esse cara, essa classe tClient está dentro do pacote ou da unit 1. Certo? Tenho um outro par, né? Nesse objeto eu tenho um outro par, o par ID.
O ID desse cara aí é 1. E dentro desse objeto eu tenho um outro par, o par campus. Só que o valor desse par campus é um objeto com dois pares. O par fnome Albert, fidade 25. Tranquilo? Então, com o Marshall, eu converti um objeto Delphi para um objeto JSON. Legal? Agora, como é que eu faço para fazer o contrário? Converter de um objeto JSON para um objeto Delphi. Digamos que eu tenha utilizado esse cliente aqui numa aplicação cliente e passei isso daqui para o servidor. O servidor ele recebeu essa string aqui. Como é que o servidor vai fazer para converter essa string ou esse objeto JSON aí para um objeto Delphi? Ele vai fazer da seguinte forma. Vou colocar esse botão aqui para baixo. Vou mudar esse nome dele. Marshall. Tá? Você já sabe que Marshall de Delphi para JSON. Ok? Vou colocar um outro botão. E vou colocar a Marshall. Nesse Marshall aqui eu vou tirar essa linha que imprime o cliente. Só vai imprimir cliente mesmo, Porque eu vou querer usar aquele texto que está no memo, que representa o objeto JSON, para fazer o Marshall dele, tá certo? Como é que eu vou fazer então com o Marshall? Com a Marshall eu vou ter o seguinte, eu vou ter também um cliente do tipo tClient, vou ter um conversor, só que dessa vez é um tJSON Marshall. Lembre que no outro método eu tinha um tJSON Marshall, tá? E eu vou pegar o valor do memo, tá? Valor do memo vai ser um tJSON value, tranquilo? O valor do memo, quando eu imprimir, ele vai ser um tJSON value, só para você entender a lógica. Quando eu fizer o Marshall, ele pegou o cliente, converteu num objeto JSON, tá? Se eu pegar o texto do memo aqui, o valor que está no memo, nesse momento aqui agora, ele é um tJSON value, tranquilo? Tá? Então o valor do memo vai ser um tJSON value. Deixa eu colocar aqui num bloco protegido. Inclusive aqui em cima eu esqueci de liberar os objetos. Eu tenho que liberar aí o cliente JSON.free. Tenho que liberar o conversor. E tenho que liberar o cliente, Pronto. Bom, aqui eu vou fazer assim. O valor do memo, você vai ser um tJSON object. Ponto. Lembra do parse JSON value que nós usamos? A gente chama o tencoding .ascii .getBytes, Não, isso não. .getBytes e passa uma string, que é pra gente pegar um array de bytes. Não é isso mesmo? Qual é a string que a gente vai passar aí? A gente vai dar um trim no memo1 ponto lines.text. Acabou-se. Já tem o valor do memo aí, um tJSON value, já foi convertido. Tranquilo? Agora eu vou criar o meu conversor. O meu conversor vai ser um tJSON Marshall.create. Tá? Observe que dessa vez, esse meu conversor aqui, ele não passa um tJSON converter como parâmetro. No caso do Marshall eu não preciso, tá?
que é a operação inversa. Eu estou convertendo de JSON para Delphi, ok? Legal. O que é que eu faço agora? Cliente. Você é um tClient conversor ponto unmarshal valor do memo, que é o tJSON Valley, tá? Então vou pegar aqui o JSON Valley, vou fazer o unmarshal e vou retornar para cliente. Agora eu já posso fazer assim, ó, memo1.lines .add cliente. Deixa eu tentar descobrir aqui o class name, é para ele imprimir tClient, né? Cliente ponto nome, cliente ponto idade, tá? Finalmente, valor do memo ponto free, conversor ponto free, cliente ponto free. Tá, vamos lá. Opa, erro. Qual é o erro aqui, hein? Passe de JSON Valley não pode ser chamado com esses argumentos. Ah, tá faltando aqui de que byte ele deve começar a conversão. Do byte 0, ainda não foi isso? Ah, agora é aqui. String inteiro. int2str para mostrar a idade. Perfeito, vamos executar. Bom, primeiro passo, eu não posso fazer o unmarshal se no valor do memo não tiver nada, né? Se eu fizer isso, pala, access violation. Primeiro marshal. Então tá lá, meu objeto JSON. Agora o unmarshal, tá? Ele achou o tClient, achou o Albert, achou o 25. Ok? Vamos ver isso funcionando passo a passo. Primeiro marshal. Pronto. Meu cliente, primeiramente, está com valor inacessível. Por quê? Nem existe ainda, né? Vou pressionar F8. Agora quem é o meu cliente? Meu cliente é um cara sem nome e sem idade. F8, F8. Meu cliente agora tem um nome e tem uma idade. Legal? Até aí tudo certo. Quem é o meu conversor? Ctrl F7. Valor inacessível. Mesmo que eu queira inspecionar aqui. Mas aqui eu estou inspecionando o cliente. Não quero inspecionar o cliente, quero inspecionar o conversor. Ctrl F7. Inspecionando o conversor. Veja que eu não consigo descobrir muita coisa sobre ele não. Tem uns métodos aqui. Create e tal, beleza. Mas que resultado não tem muita coisa sobre o conversor, tá? Quem é o cliente JSON? Ctrl F7. Tem nada. Inspecionando aqui nas propriedades. Também não consigo ver muita coisa. Apenas aí os métodos dele. Ok, se é nulo, getOwned, clone, 2bytes. Bom, não me interessam esses métodos aí não. Tá? Cliente JSON.toString. Ctrl F7. Aqui eu já descubro o resultado, o valor dele. Ok? Que é o mesmo valor que vai aparecer lá no memo. Libero os objetos. E aí está. Quando eu fizer o unmarshal, valor do memo. O valor do memo é um tJSON value. É por isso que ele não fica mostrando aqui. Tá? No debug. Os objetos JSON aí não aparecem no debug. Perfeito. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, essa expressão toda, deixa eu ver o que acontece.
Ele já vai me retornar o valor em si, né? Se eu pegar apenas o tencode, bom, o memo1.lines.text, com certeza ele vai mostrar para mim. Veja que vem com a sujeira, ó. Por isso que eu utilizei o trim, tá? O trim que eu usei para ele tirar aquela sujeira. Ficar legalzinho. Beleza? Quando ele converter para bytes, olha só como é que fica. Tá? Por isso que dá certo a conversão, né? Ele converte em bytes, tá? Passa para JSON, depois converte em bytes, passa para Delphi. O segredo está aí, ok? Depois ele pega aqui o cliente, faz o unmation do valor do memo e adivinha quem é meu cliente agora? É aquele cara lá com aquela idade. Coloco os dados no memo, libero as variáveis e os valores aparecem aqui no memo sem problemas, tá bom? Então, esse aqui é o básico do básico de como você fazer a conversão de objetos JSON para objetos Delphi, né? Numa aplicação em 3 camadas, né, numa aplicação DetSnap, por exemplo, esse teu método aqui, ele vai estar no lado do cliente, e esse teu método aqui vai estar no lado do servidor. Legal? Aqui o teu usuário, ele informou alguns dados, vamos dizer, em alguns edits. Você instanciou um cliente, converteu esse cliente para JSON, passou esse objeto JSON para o servidor. Lá no servidor é feito o contrário, né? Esse valor do memo aqui, ele veio, por exemplo, como um parâmetro aqui, um tJSON_value, tá? Você converte de novo para cliente e faz o que tem de fazer. Por exemplo, persistir os dados no banco. Tranquilo? Seria assim. Mas nós vamos ver isso funcionando, né? Nós vamos ver a integração entre o JSON e o DetSnap, tá? Se você já quiser fazer esse teste antes de assistir as próximas aulas, né, em termos de aprendizado já seria interessante, tá? Mas isso vai ser feito passo a passo também.